Hoje nós vamos falar sobre a necessidade do arrependimento. O que significa arrependimento no dicionário? Alguém aqui já procurou o que significa arrependimento? Arrependimento significa pesar, lamentação por um mal cometido. Compunção significa contrição. Contrição por alguma coisa errada que a gente fez. Porque a gente não precisa se arrepender do que a gente faz certo. O que a gente faz certo, a gente precisa se arrepender. A gente não se arrepende do que faz certo. A gente só se arrepende do que se faz errado. Mas sabe qual que é o grande problema? Quando a gente acha que não está errado. Quando a gente se arrepende quando? Quando a gente vê o erro e fala, o que eu fiz? Quando a gente vê o erro que a gente está cometendo, a gente pode se arrepender. Mas se a gente não vê o erro, a gente então fica apático para o arrependimento, a gente não se arrepende. E nós estamos vivendo dias onde Deus ele tem tentado provocar no ser humano o arrependimento. Ou você acha que isso está acontecendo no mundo inteiro, isso é à toa. E vocês, não sei quem veio domingo ouviu o que eu falei, quem não veio eu vou repetir, que já na China tem muita coisa fechada de novo. Tem lugares na China que está tendo caso todo dia e milhares de casos. E que quando acontece lá, logo vai para a Europa, e quando vai para a Europa, logo chega aqui. Porque o pessoal está achando que, não, foi só um tempo difícil que a gente passou. Mas na verdade, esse tempo ainda vai durar muito. Dizem que pelo calendário do anticristo, vocês sabem que o espírito do anticristo já está na terra, quem já sabia disso? Em Apocalipse fala que o espírito do anticristo já está na terra. O que é o espírito do anticristo? Tudo que se opõe ao nome de Cristo, anticristo. O anticristo já está na terra. E no calendário do anticristo diz que em 2023 vai ter uma peste maior do que essa, do que o 19, que estendeu para o 20, que estamos no 21. E eu não duvido disso não. Nós vemos que na verdade, parece que Deus está provocando no homem, está permitindo, não que Deus esteja trazendo a maldição, mas Deus está permitindo que aconteça, para quê? Para ver se o homem entende que ele necessita de Deus, para ver se o homem entende que não tem como mais protelar no erro, não há mais tempo para protelar no erro. Então você tem que entender isso, fala assim comigo, não há mais tempo para protelar no erro. E não adianta, infelizmente, você viu que agora aconteceu uma tragédia lá em Minas Gerais, de uma pedra enorme que caiu numa lancha, e a lancha chamava Jesus. Como que pode? A lancha chamava Jesus e ainda teve um jornal do anticristo. O que é o anticristo que eu falei para vocês? É tudo que se opõe ao nome de Cristo. E o jornal, que é Globo.com, UOL, essas plataformas são tudo anticristo. Eles sempre apoiam o erro e eles ridicularizam os evangélicos, ridicularizam o nome de Cristo, e eles falaram assim, o nome do barco, ao invés deles falarem das pessoas que morreram, né, se compadecerem das pessoas que morreram, eles falaram assim, o nome do barco era Jesus. O que eles quiseram dizer com isso? Que Jesus não pôde fazer nada por essas pessoas? Que o nome do barco era Jesus, e Jesus, cadê Jesus? É isso que eles quiseram dizer. Quiseram colocar uma interrogação na cabeça das pessoas. Onde está Deus? E hoje nós vemos que está crescendo a sociedade dos ateus no mundo. Os ateus, eles têm, antigamente a pessoa não tinha coragem de falar que ela não acreditava em Deus. Agora a pessoa fala, não, eu sou ateu mesmo, Deus não existe. E muita gente usa até o argumento de falar que Deus não existe, fala assim, Deus não existe, porque se Deus existisse, nenhum mal aconteceria na terra. Se Deus existe, por que Deus não impede, né, as crianças de passar fome na África? Por que Deus não impede essas catástrofes, esses desastres que acontecem? Por que Deus permite então o diabo fazer o que ele quer? Porque se Deus existe, Deus permite então tudo isso. Se Deus existisse, Ele não permitiria tudo isso. E aí um dia eu ouvi uma pessoa contar uma parábola, uma história que fez muito sentido. Um rapaz estava no cabeleireiro e ele era ateu.
Ele estava com a barba grande, o cabelo grande, e ele era ateu. Ele falou para o cabeleireiro: Deus não existe. E o cabeleireiro falou assim: Deus existe. Ele falou: então me prova. Se Deus existisse, o mundo não estaria como está. Não haveria tanto mal, tanta maldição, tanta tragédia. Não haveria ladrão, não haveria roubo, não haveria desgraça. E aí o cabeleireiro falou assim: você crê que eu existo? Ele falou: creio, eu estou aqui na sua frente cortando, você está cortando o meu cabelo. Ele falou: então, só que eu só estou podendo cortar o seu cabelo porque você veio aqui para eu cortar. Eu só estou podendo fazer sua barba porque você veio aqui para eu fazer. Porque se você não viesse até aqui, eu não poderia fazer nada por você. Faz sentido? Deus não existe para aqueles que não vão até a Ele. Porque no momento que você vai até a Deus, sua vida pode estar destruída, Ele começa a restaurar a sua vida. Você pode estar doente, Ele cura a tua enfermidade. Você pode estar com fome. Davi falou no Salmo 30, nunca vi um justo e a sua descendência mendigar o pão. Porque Deus cuida, e Ele diz assim: já falei que eu não vos abandonarei. Então, as pessoas que falam que Deus não existe é porque não tiveram uma experiência com esse Deus maravilhoso. Mas você teve a experiência com Deus. Você sabe que Deus existe, Ele fala com você, Ele toca em você, Ele tem conduzido a tua vida. Só de você estar aqui representa que Deus existe. Que se Deus existisse, você não estava aqui. Mas Deus te trouxe aqui para quê? Para começar uma obra muito grande na sua vida. Então, o que Deus nos chama? Chama a humanidade e chama a cada um de nós todos os dias. Nos chama para o arrependimento. Então olha para quem está do seu lado e fala: Deus está te chamando para o arrependimento. Mas para você se arrepender, você tem que ter a consciência do erro. Então fala assim: para eu me arrepender, eu preciso ter a consciência dos erros que eu cometo, diante das pessoas e diante de Deus. Então hoje é noite que Deus está falando para nós: arrependei-vos, desde o pastor até a última pessoa que está lá atrás, que é o Alan, e até lá o Kids, que é onde está a Fran, e a Zoe, que não precisa se arrepender. Aliás, ela precisa assim, que ela não está dormindo, está fazendo eu ficar acordado. Arrependei-vos também, Zoe. A Bíblia conta a história de um sacerdote, por isso que eu falo do pastor até lá, porque o pastor também precisa se arrepender todos os dias. Ou você acha que eu sou um vice-querubim, tenho asas e vou sair voando? Oh, que maravilha, não tem erro nenhum, não tem defeito nenhum. Eu sou o primeiro. O apóstolo Paulo, que foi o maior fundador de igrejas do cristianismo, disse assim: se vocês se acham pecadores, eu sou o principal deles. Se Paulo falou isso, quanto mais eu sou pecador, necessito de arrependimento, necessito de alinhar-me à vontade de Deus todos os dias. A Bíblia conta a história de um sacerdote chamado Eli. Fala comigo, Eli. Eli, ele era um sacerdote que ele cuidava do templo do Senhor. Começa a história dele lá em 1 Samuel, no capítulo 1 e 2. Nós vemos ali Eli sendo citado quando Ana vai até Siló, onde tinha o templo do Senhor, e ela ia lá para pedir para o Senhor dar um filho para ela, porque ela não tinha filhos, ela desejava ter um filho. E Eli, que era aquele que ministrava a palavra, que orava, era o pastor da igreja. Eli tinha 2 filhos, um se chamava Ófine e o outro se chamava Finéias. Fala assim comigo: Ófine e Finéias. Ófine e Finéias, eles cresceram no templo. Eles cresceram vendo o pai deles ali ministrar, orar. Eles cresceram praticamente igual a Zoe, né? Agora a Zoe vem, a Fran fica com ela aqui no altar. Então ela já fica o quê? Familiarizada no altar. Só que há uma linha nessa situação de familiarizar. Há uma linha muito tênue nisso. Por quê? Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque ao mesmo tempo que é bom ela se acostumar com o altar e que ela pode ser um instrumento nas mãos de Deus, ela pode achar que o altar é um lugar comum. Ela pode achar que só porque ela é filha do pastor, ela pode fazer o que ela quiser na igreja. Ela pode achar que na hora da oferta, ela pode comer um lanche na cantina, com o culto rolando. Porque se alguém falar alguma coisa para ela, ela vai falar assim: eu sou filha do pastor. E se ela falar isso, eu pego esse gasofilaço e jogo daqui na cabeça dela.
Porque nós não podemos achar, não importa quem seja, nós não podemos achar que o altar é comum. Nós não podemos achar que o gasofilástico, a oferta é comum. Nós não podemos achar que nós estamos em um lugar como um shopping, como um teatro. Nós estamos na casa de Deus. Eli não ensinou isso para os filhos dele, esse foi o erro. Ele era um bom sacerdote, não era um ruim sacerdote, ele era um bom sacerdote, mas ele não ensinou Ofni e Finéias. Aí que Ofni e Finéias fazia? A Bíblia fala que na hora da oferta, antigamente a oferta não era dinheiro, a oferta eram animais que eles sacrificavam, e aí o sacerdote, ele pegava o animal que a pessoa trazia e sacrificava ali o animal. O cheiro daquele animal era uma gordura que subia, um cheiro suave na presença do Senhor. Aí depois o sacerdote poderia comer aquele animal, podia assar, podia comer o que sobrou. Mas primeiro o que tinha que fazer? Oferecer ao Senhor. Mas Ofni e Finéias, eles falavam assim: não, nós somos filhos do sacerdote. Aí quando eles estavam preparando o animal para degolar, para matar, para que aquela gordura, Deus não queria nem o animal, Deus só queria o cheiro da gordura. Para que aquela gordura subisse, o que eles faziam? Pegavam o garfo, e aí tinham outros ajudantes do Eli, eles pegavam e falavam assim: não, dá um pedaço aí, e pum, pegavam um pedaço antes deles oferecerem ao Senhor. Isso não foi uma vez, isso não foi duas vezes, isso não foi três vezes, isso não foi quatro vezes, isso foi muitas vezes. E sabe o que mais eles faziam? Eles ficavam na porta do templo, a Bíblia fala isso, e eles pegavam todas as menininhas. Tem gente que vai na igreja só para arrumar namorado ou namorada, né? Sabe disso, né? Ou aqui não acontece isso? Nós somos uma igreja que jamais acontece esse tipo de coisa. Somos uma igreja muito perfeita e muito santa. Eles iam lá e eles olhavam as meninas, pegavam as meninas na frente do templo. E pior, eles tinham relação com essas meninas na frente do templo. Isso não foi uma vez, isso não foi duas vezes, isso não foi três vezes, isso não foi quatro vezes. Foram muitas vezes. Por quê? Porque eles achavam que porque eles eram filhos do sacerdote, eles podiam fazer o que eles quisessem, que Deus não veria. Deus veria o pecado do irmãozinho ali que não é nada, mas eles não veria, porque eles eram filhos do sacerdote. A misericórdia de Deus, irmãos, ela é muito grande. Aliás, a Bíblia fala em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 20, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e esse é o motivo de nós não sermos consumidos, porque a sua bondade e a sua fidelidade é para sempre. Porém, eu não posso abusar dessa misericórdia. Olha para quem está do seu lado e fala assim: não abusa da misericórdia de Deus. Quem aqui já viveu a misericórdia de Deus na sua vida alguma vez? Eu já vivi muitas vezes. Aliás, tem dias que eu estou vivendo a misericórdia. Sabe quando você erra e você fala assim: agora vai cair um raio na minha cabeça? Agora pronto, Deus viu, o diabo vai vir, vai acabar comigo. Aí você já sai de casa esperando, né? Nada acontece. Você volta e fala: ué, será que falhou a justiça do céu? Será que a Bíblia está errada? Será que o pastor está falando a verdade? Não, irmão, não se confunda. Simplesmente você viveu a misericórdia do Senhor. Porque a misericórdia do Senhor, ela é infinita, ela não acaba, mas ela pode deixar de ser usada por Deus na sua vida. Alguém pode dizer: a misericórdia do Senhor não acaba mesmo, está escrito em Lamentações 3:20, mas Deus pode deixar de usar ela na sua vida. Ela continua existindo, mas não para você. Pastor, mas nós estamos na época da graça. Não está, você está na igreja Restaura. A época da graça fica na avenida em Anhamelo. Tem uma igreja que chama lá do meu amigo apóstolo lá. A época da graça. A época da graça, na visão de muitos, pode tudo. Não a igreja, não. A época da graça que a gente fala. A graça é o quê? A graça é favor e merecido. Ou seja, eu não sou salvo por obras. Deus, independente do pecado, eu sou salvo. Então agora eu posso pecar à vontade. Opa! Paulo falou assim: por acaso continuaremos pecando para que a graça aumente? Não. Hebreus, aí alguém pode dizer assim: mais uma vez salvo, sempre salvo. Quem já ouviu isso? Uma vez salvo, sempre salvo. Então você não leu Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10 fala assim: depois que conhecemos
a misericórdia e a graça de Cristo e o sacrifício que Ele fez por nós, e depois de conhecermos isso, ou seja, depois que você aceitou Jesus, veio para a igreja, recebeu a revelação de Cristo, se batizou nas águas, se depois disso você continuar pecando, você está anulando na sua vida o sacrifício que Cristo fez por você. Aí que ele fala, não haverá expectativa de salvação para você, mas haverá a expectativa do fogo e do ardor eterno. Olha o que é brincar com Deus. Olha o que pode acontecer na sua vida se você continuar achando que, não, eu estou na misericórdia. Se você abusar da graça. Não abusa da graça, irmão. A graça vem sobre a tua vida naquele pecado acidental. Então fala assim, a graça de Deus vem na minha vida no pecado acidental. O que é o pecado acidental? Aquele pecado que quando você viu, putz, pequei, mas foi sem querer. Eu não estava premeditando isso. Mas aquele pecado que é intencional, ele invalida a graça. Pastor, mas a graça ela não é tão grande que até os pecados intencionais ela perdoa? Depende, irmãos. A misericórdia junto com a graça pode tudo. Só que se chega um tempo onde eu insisto, chega uma hora que perdeu o efeito. É igual antibiótico. Quem aqui já tomou antibiótico? É amoxicilina. Amoxicilina, tem um monte de antibiótico. Se você ficar tomando muito, o que acontece? Chega uma hora que não faz mais efeito. Assim também é que você abusar da graça, é você abusar do favor de Deus. Aí sabe o que aconteceu com os filhos de Eli? Deus visitou Eli numa noite, numa madrugada, e falou assim para ele: já que você não ensinou seus filhos a terem temor do meu nome, a respeitar a minha casa, a não mexer na oferta, já que você não ensinou os seus filhos que eles não deviam fazer essas coisas que eles estão fazendo na porta da minha casa, então eu tenho um recado para te dar. Eu já resolvi que te tirei do sacerdócio, você vai sair do sacerdócio. Já encontrei alguém melhor do que você para ser meu sacerdote, e os seus filhos vão morrer, já está decretado. Só que o que mais me chama a atenção nessa palavra é que se isso acontecesse com você, se essa noite Deus te visitasse e falasse assim, já era, acabou a minha misericórdia na sua vida, o que você faria? Se é comigo. Se Deus falar assim, já escolhi um outro no seu lugar, amanhã acabou, vou te tirar e você vai viver igual Caim, errante pela terra, amarrado em nome de Jesus, errante pela terra. Mas Deus, eu vou morrer, não, vou pôr uma marquinha em você para ninguém te matar, mas também você não tem nada comigo, ou seja, não serei mais o teu protetor, não serei mais o teu Deus, por quê? Porque você brinca comigo. Imagina se Deus falasse isso para você essa noite, o que você faria? Você acordaria desesperado, você ajoelharia na hora, Deus, por favor, vou fazer um jejum agora de só água, vou fazer um jejum de 21 dias de só fruta, igual o pastor fez, e a necessidade depois saía verde, porque era muita fruta, era muito legume. Você nunca fez jejum de 21 dias? Eu fiz jejum de 21 dias, eu fiz jejum de só água 7 dias, eu fiz o jejum, eu estava comentando com os irmãos aqui esses dias, um jejum de só água 7 dias, quem já fez? 7 dias só água? Se eu estou vivo, você consegue. Depois que eu jejuei 7 dias só água, eu preguei até na igreja católica. Eu entrei na igreja católica com a missa lotada, até o padre aceitou Jesus e renunciou aos ídolos. É verdade, irmão, isso aconteceu em 2005, lá na igreja do Sagrado do Coração, no Parque Continental em Osasco. Preguei no meio da missa lotada. Quando eu voltei à noite para pregar de novo, o padre já estava com 2 seguranças. Pega ele, põe para fora. E me puseram para fora. Você vê como são as coisas, né? A gente é incompreendido, né, irmãos? A gente invade a igreja dos outros, não respeita a religião dos outros, depois a gente é incompreendido. Irmão, se Deus falasse isso comigo essa noite, eu acordaria desesperado, eu não sei. Eu moro na Saúde hoje, mas antigamente eu morava em Osasco. Eu vim 4 anos pregar aqui, morando em Osasco. Eu acho que eu viria de Osasco correndo na igreja, me derramaria no altar, falaria, Deus, por favor, não faz isso, muda de ideia. Mas o que me chama a atenção é que Eli recebeu essa notícia, ele acordou e não fez nada. Ele estava tão apático, ele estava tão sem sensibilidade ao erro, que ele achou assim,
poxa, se eu quiser fazer isso, então faz. A pessoa quando ela está apática, a pessoa quando ela está, já se entregou, você chacoalha ela, você vai morrer. A pessoa parece que está viajando e ela acha que nada vai acontecer. E ela acha que não vai acontecer. Eu acho que a pessoa, ela fica assim porque ela acha assim, não, Deus não vai acontecer, a misericórdia de Deus é comigo. E ele pensou isso. Só que a Bíblia fala que Deus visitou os filhos dele. E a Bíblia cita que Deus os matou. Deus os matou. Não foi ninguém que matou, Deus os matou. Deus os matou. E depois Eli, a Bíblia fala que Eli estava gordo. E Eli estava ficando cego. Ele não estava conseguindo enxergar mais. E domingo, fala assim comigo, domingo, agora, olha para quem está do seu lado e fala, domingo, agora, vai ter a continuação dessa palavra. Então você não pode perder. Mas calma que não acabou ainda não. Eli estava gordo, fala assim comigo, gordo e cego. Ele ainda enxergava um pouquinho, mas estava gordo. Aí, isso para mim, que entendimento que eu tenho disso, de gordo e cego. A gordura não é a gordura física, apesar da gordura física ser ruim também, né? Você vai acabar morrendo, tanto comer besteira, o médico fala para você, ou você para de comer fast food, ou você vai morrer, começa a comer, o prato tem que ser mais verde do que tá. Mas a gordura que eu entendo aqui é uma gordura espiritual. A gordura da pessoa que recebe palavra, palavra não falta, oração não falta. Não é mais o pastor, o pastor já te deu a palavra, o pastor já orou por você, o pastor já fez o que tinha que fazer. Agora, se você recebeu isso e você não começar a exercitar a sua fé, o que vai acontecer? Tudo aquilo que você recebeu vai se tornar um peso tão grande. Você sabe que eu li um livro, A Ovelha e o Pastor. Depois eu vou te indicar esse livro. Vou ver o que foi o autor, que eu não olhei quem era o autor. Mas é um livro muito interessante, que fala assim, a ovelha, ela é o único animal no mundo que necessita de um pastor. Por que a ovelha necessita de um pastor? É o animal mais indefeso do mundo. Ela necessita de um pastor porque ela não consegue andar sozinha, porque ela é suscetível às feras do campo. O pastor tem que dar comida para ela. O pastor não pode deixar ela comer muito, que a ovelha, geralmente ela fica gorda, não consegue andar e se torna uma presa fácil para as bestas feras do campo. A ovelha também, o pastor não pode deixar de ungir a ovelha, porque se ele não ungir, vem os parasitas e começa a deixar ela louca, ao ponto dela ficar tão louca que ela se joga do abismo, para tentar fugir dos parasitas. E o óleo da unção, é importante a gente sempre receber o óleo da unção nas nossas vidas, para não ficar doido, amém? Por isso que é importante. Então o que aconteceu? Ele recebeu a profecia, recebeu a palavra, não ouviu, e ele de gordo que estava, um dia estava sentado na cadeira, nem sei se era uma cadeira igual essa, ou se era um trono, o que era aquela cadeira dele, e ele sentado, a cadeira não aguentou, ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. Eli. Então por quê? Porque ele ficou apático diante daquilo que era o que Deus falou para ele. Não fique apático nessa noite, irmão. Não fique apático nessa noite. Faça alguma coisa para mudar. Faça alguma coisa para agradar a Deus. Do jeito que está, não dá. Se Deus está mandando arrepender, é porque Ele sabe que precisa se arrepender. Começando aqui do altar, até a última pessoa que está lá fora. Vamos nos arrepender. A humanidade precisa se arrepender. A humanidade precisa declarar que Deus é Deus. Enquanto nós não realmente declararmos que Deus é Deus e seguirmos a sua palavra, então aí nós não vamos viver nada do que a gente almeja. Não haverá bom futuro, porque sem Deus nós não podemos nada. É Ele que guia os nossos caminhos. Sem a direção de Deus a gente não consegue chegar, dar um passo à nossa frente. Nós não vamos chegar a lugar nenhum sem a direção de Deus. Por isso a melhor coisa que você faz é estar aqui na casa de Deus, é estar aqui na presença de Deus. Aqui tem luz para o seu caminho, aqui tem cura para você, aqui tem o melhor prazer que você pode ver na sua vida. Não é o prazer
que está lá fora, mas é o prazer que está aqui dentro. Porque o prazer que tem lá fora é o prazer do diabo, é ilusão, passa muito rápido e destrói, rouba e mata. Mas o prazer que tem aqui na presença de Deus, a alegria que tem aqui na presença de Deus, essa alegria o inimigo não pode te tirar. Mas eu aprendi uma coisa: nós não podemos viver o melhor dos dois mundos. Fala assim comigo: eu não posso querer viver o melhor dos dois mundos. Então, tem gente que quer comer na mesa de Deus. Ai, como é bom estar na casa de Deus. Quem gosta de estar na presença de Deus, na casa de Deus? Ô pastor, quarta-feira é o melhor dia para mim, domingo, eu gosto de estar aqui, ouvir a palavra, louvar o Senhor, eu me sinto tão bem, eu saio daqui com uma energia diferente. Mas ao mesmo tempo também gosta de sentar na mesa do diabo. Porque o pecado, se fosse ruim, ninguém pecava. O pecado é bom. Minha esposa, a gente já teve várias discussões por causa disso. Porque ela fala para mim que o pecado é ruim e eu falo para ela que o pecado é bom. E a gente briga. Ainda bem que briga para saber as coisas certas de Deus, né? Ela fala para mim que o pecado é ruim. Quem é de Deus realmente sabe que o pecado é ruim. Eu falo para ela: não, o pecado é bom. O pecado é bom. Mesmo você sendo de Deus, o diabo te oferece, aí você cai no pecado, porque o pecado é bom no primeiro momento, mas depois ele se torna ruim. Depois ele vem e você se arrepende de ter pecado. Por que eu fiz aquilo? Por que eu aceitei aquela proposta? Por que eu tive aquela alegria momentânea? Eu podia ter dito não, mas quando você viu, você já tinha dito sim. Então, Eli não teve a consciência do erro. Põe a mão na sua cabeça assim, ó. Fala assim: Deus, não deixa eu perder a consciência dos meus erros. Tem gente que está longe de Deus, para ela não é erro. Tem gente que, se não tomar Santa Ceia, para ele não é erro. Tem gente que trabalha para o Senhor. Se ele faltar numa escala que ele tem, ele acha que não é erro. Deus me entende. Por quê? Porque está insensível ao que é erro. Quem que me direciona o que é erro e o que não é erro? É o pastor? O pastor pode até te reproduzir, mas é a palavra que te mostra o que é erro e o que é certo. Então, agora virou uma modinha de que as pessoas, elas estão tão independentes que elas dizem o que é erro para elas e o que não é. Elas não estão mais baseadas na Bíblia, elas estão baseadas nos seus próprios pensamentos. Aliás, em Timóteo fala que nos últimos dias as pessoas se cercariam de mestres que falariam o que elas gostariam de ouvir. Eu não quero estar num lugar onde os mestres falem aquilo que eu quero ouvir, mas eu quero estar num lugar onde Deus fale aquilo que talvez eu não queira ouvir, mas vai ser o melhor para a minha vida e aquilo que vai me levar para a minha salvação. Essa deve ser a verdade. Então, hoje, o que Deus espera de nós? Que nós possamos produzir frutos dignos de arrependimento. Amém? O que é arrependimento genuíno e verdadeiro? É você falar: Deus, eu me arrependo, e depois daqui a pouco está fazendo a mesma coisa. Não. Fruto, fala assim comigo: fruto de arrependimento. Fruto de arrependimento. O que é um fruto? Você pega uma semente, lança na terra, aí você vai lá, rega, aí depois de um tempo vira um fruto. É ou não é? Aí você colhe o fruto. Assim é o arrependimento que Deus quer. Deus não quer arrependimento de boca para fora. Deus quer ver fruto de arrependimento. Vamos supor que chutar essa caixa aqui seja pecado. E é um pecado mesmo, porque misericórdia. Se eu chuto ela, pum, aí poxa, chutei essa caixa, eu me arrependo, nunca mais vou chutar essa caixa, Deus me perdoa. Aí daqui a pouco passa um tempo, eu esqueço, venho aqui, caixa desgramada, pum, chuta a caixa de novo. O que eu fiz? A mesma coisa que eu falei que não ia fazer. Eu me arrependi? Eu não me arrependi, eu me enganei. Eu pedi perdão e eu esqueci que eu pedi perdão e eu cometo a mesma coisa. Sabe o que é um pecado que a gente comete várias vezes? Fala que se arrependeu e comete. Fala que se arrependeu e comete. Fala que se arrependeu e comete. Sabe como chama esse pecado? Pergunta para mim. Como chama esse pecado, pastor? A Bíblia fala que é iniquidade. E o Senhor Jesus fala assim: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Não que peca. Não que peca. Porque Jesus não veio para os que estão sãos, mas veio para os doentes. Ou seja, Jesus não veio para o justo, mas ele veio para o pecador. Ele veio para perdoar os pecados. Mas a iniquidade é brincar com Deus. Então fala assim: Deus, eu não quero ser um iníquo.
Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Jesus vai vomitar o iníquo. O iníquo vai ser vomitado da boca de Deus. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso vigiar. Fala assim, eu preciso vigiar. Então se eu sei que eu vou esquecer, eu vou chutar essa caixa, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Se eu sei que eu tenho uma queda para chutar essa caixa, o que eu vou fazer? Eu vou passar bem longe dela. Está amarrado, e vou orando, está amarrado. Eu não vou chutar essa caixa, eu não vou chutar essa caixa, não vou chutar. Querendo chutar, mas não vou chutar. Por quê? Porque depois é chutar para falar que errei, para me arrepender. E aí? Virar iníquo? Eu não quero virar iníquo. Então, poxa vida, eu bebo, aí eu peço perdão. Então, não vou mais beber. O bar está ali, eu vou passar do outro lado. Ah, não, precisa disso, precisa, para mim precisa, porque senão eu vou entrar no bar. Eu vou passar longe. Na minha casa não vai entrar álcool. Porque o álcool me faz pecar, porque ele me faz perder a consciência. Aí eu vou lá, penso que estou no filme Se Beber Não Case. Depois eu faço tudo que é errado e falo que esqueci. É ou não é verdade? Você faz cada papelão, irmão, quando você bebe. Eu sei, eu posso te falar isso porque eu bebia. Às vezes eu fazia coisas que eu vou te falar. Até o diabo falava, nossa, isso daí eu não sabia que podia fazer, hein? Até o diabo falava, me ensina aí como é que faz essas coisas que você faz. A pior coisa que aconteceu comigo foi numa balada. Eu peguei uma menina que ela bebia tanto, que ela usava tanta droga, que ela fumava tanta maconha, e eu também estava na mesma pegada, que sabe como que terminou a noite? Eu vomitei na boca dela, ela vomitou na minha boca. Você acha que isso é vida? Aí depois eu me converti, eu tinha esquecido dela, eu me converti, e de repente ela se apaixonou de novo por mim. Aí, vem aqui em casa, não sei o quê. Aí eu fui na casa dela, morava em Quitaúna, em frente ao batalhão do exército. Fui na casa dela, chegou lá, ela falou, eu também sou crente, eu também vou me converter, sou da Congregação Cristã do Brasil. Olha aqui, eu tenho até um véuzinho. Falei, nossa, então é de Deus, então nós vamos para a igreja junto. Mas toda vez que era no dia de ir para a igreja, ela falava, não, eu estou passando mal, eu não vou não. E aí um dia, ela marcou comigo pela última vez, e eu fiz um propósito com Deus, porque eu queria servir a Deus. Eu falei assim, Deus, é a última vez que eu vou na casa dela. Se ela falar que vai na igreja e depois não for, então nunca mais eu apareço aqui, me mostra. Aí eu cheguei lá na casa dela, a irmã dela chegou na porta e falou assim, entra lá, que ela tá boa, viu? Ela tá boa, a irmã dela já entregou ela. Quando eu entrei, ela tava lá, eu tô doente, não sei o que. Aí eu falei pra ela, menina, não vou falar o nome dela, que vai que ela tá assistindo, né? Menina, ela não tá não, porque essa hora ela não se converteu ainda. Eu fiquei sabendo, ela tá na mesma vida ainda, ela faz mais de 20 anos isso, hein? Eu falei, menina, levanta daí que sua irmã já falou que você tá boa. Que até agora você estava boa, só que vai pra igreja você já tá... Aí ela falou, não, eu não tô bem mesmo não, fiquei mal agora. Falei, nossa, que rápido, né, que você ficou mal. Só foi chegar aqui, acho que é demônio mesmo, né? Aí eu sentei na cama, né, porque ainda faltava tempo para ir pra igreja. Sentei na cama, de repente, vejo uma mão. Não era do diabo não, era dela mesmo. A mão veio. Aí eu falei assim, você tá passando mal. Dei um pulo, irmão, de verdade. Dei um pulo, falei, você não tá passando mal coisa nenhuma, porque quem tá doente não pensa nessas coisas não. Peguei e saí de lá, irmão, nunca mais eu voltei lá. Falei, eu quero servir a Deus. Eu não quero nada que venha me impedir de servir a Deus. Mas eu não quero servir de brincadeira não, eu quero servir de verdade. Ainda que eu tenha que me internar na igreja, ainda que eu tenha que perder todos os meus amigos, que foi o que aconteceu. Eu perdi todos os meus amigos, pessoas que saíam comigo de sexta, a gente voltava na terça, companheiros de balada, perdi todos eles, renunciei ao ponto de... às vezes nem parar na roda deles para conversar, era só fazer assim, e aí eles ficavam com raiva de mim, porque falavam assim, Éder, só porque está indo na igreja agora não conversa mais com a gente. Mas não era isso, não é que eu não podia conversar com eles, é porque se eu conversasse com eles, eu ia voltar para o mundo deles. Eu não queria, porque eu conheci um amigo que foi me apresentado, que era muito melhor, que me acrescentava muito mais, que me dava muito mais alegria, e que não era um amigo de uma noite, mas era um amigo de uma vida, e esse amigo está comigo até hoje, e dele
dele eu não abro mão, porque ele é o meu amigo das horas incertas. Ele é o teu amigo verdadeiro. Os meus amigos que eu tinha, se você for lá, se eu for aqui, agora o bar que a gente ia fechou, mas eles estão em outro, jogando sinuca do mesmo jeito, e a mesma coisa. E olha o que aconteceu, da onde Deus me tirou, olha quanto eu já andei, olha quantas vidas eu estou ganhando para Jesus, olha a obra que o Senhor está fazendo na minha vida, tudo porque um dia eu falei, não quero o mundo, quero Jesus. Quando você escolhe Jesus, você não perde nada desse mundo, mas quando você escolhe o mundo, você perde o mundo e você perde Jesus. Escolha Jesus na sua vida, faça uma reflexão, não seja atacado pela lepra desse tempo. A lepra é uma enfermidade muito antiga. Os leprosários ainda existem no interior, tem um que está desativado, esses dias fizeram uma reportagem, você entra lá, tudo. A lepra é uma enfermidade, é uma doença, que ela vai comendo a carne da pessoa, e deixando a pessoa em feridas. Por quê? A pessoa nem percebe que ela está sendo comida, porque a lepra ela traz uma insensibilidade. E espiritualmente a lepra age assim na vida das pessoas. Ela vem sobre a vida da pessoa, a pessoa está sendo comida, ela não está percebendo. Ela não vê necessidade, porque na verdade ela está ferida, mas ela não está percebendo que ela está se acabando. Não seja atacado pela lepra espiritual. A lepra, ela não consegue perceber temperatura. O leproso não sente calor, ele não sente frio, ele não sente nada. Por isso que tem pessoas que vêm na igreja e falam, pastor, eu não sinto o que vocês sentem. Tem uma pessoa que falou para mim esses dias, Éder, eu não sinto o que você sente, eu não sinto o que todo mundo fala que sente, essa paixão pela igreja, essa paixão por trabalhar para Jesus. Eu falei para ele, então você está leproso. Porque é impossível você chegar na presença de Deus e não sentir a presença dele. Só se você tiver com lepra, mas se você tiver hoje e quiser e pedir para ele te curar, ele vai te curar nessa noite em nome de Jesus. A lepra, ela te traz apatia diante do perigo. Apatia diante do perigo? Eli, você vai morrer e os seus filhos vão morrer na sua frente. Zedequias, Jeremias, vai falar para Zedequias, se ele não se arrepender, a Babilônia vai entrar, vai levar tudo. Ele vai ver os filhos dele morrer, e depois o rei Nabucodonosor vai furar os 2 olhos dele, e ele vai ficar cego, e vai ser levado cativo para a Babilônia. E o único que vai ficar vivo é você, Jeremias. Jeremias falou, Zedequias, se arrepende. Zedequias falou, lança ele na lama, na cisterna. Esse louco fica falando coisa que Deus não falou. E no último dia da vida dele, ele olhou para Jeremias, e Jeremias somente, eu acho que Jeremias olhou para ele e falou, eu te avisei. É muito ruim quando a gente não ouve as pessoas que nos amam. Como eu falei aqui, Deus usa até uma mula para falar conosco. Domingo eu falei isso. E eu falei domingo, a mula pode estar do teu lado. E o pessoal olhou para o lado. E muita gente saiu daqui com uma identidade de mula domingo. Eu posso ser uma mula, você pode não dar nada para mim, mas se Deus estiver falando pela minha boca, ouve o que Deus está falando para você nessa noite. Arrependa-se, busca Deus de verdade, se entrega para Ele. É muito bom quando você descobrir que essa nova forma de viver é maravilhosa. Você nunca mais vai querer a antiga, não vai mais fazer sentido para você. Você vai pegar nojo do pecado. Eu profetizo que nós vamos pegar nojo do pecado. Quem se prostituir vai pegar nojo da prostituição. Quem se drogar vai pegar nojo da droga. Quem fuma vai pegar nojo do cigarro. Por quê? Porque você vai encontrar algo muito melhor, que o cigarro não traz, que a droga não traz, que a bebida não traz, mas que só Ele traz. Porque Ele disse em João capítulo 4, aquele que crer em mim, rios de água de graça. Você não precisa pagar nada, bebe dessa água porque é de graça. Come desse pão, porque ele vai te alimentar até domingo. Domingo você come de novo, mas você vai ficar forte. Fala assim, eu vou sair daqui forte em nome de Jesus. Fala assim, a lepra não vai me impedir de entrar na cidade. Você sabia que antigamente os leprosos, eles eram impedidos de entrar na cidade? Eles moravam fora da cidade. Por quê? Porque as pessoas era contagiosa a lepra. Segundo Reis, você vê a história de 2 leprosos, que eles estavam fora da cidade, e eles falaram,
a gente vai morrer aqui de fome, nós estamos aqui abandonados, nós somos leprosos, nós não podemos entrar na cidade. E aí um olhou para o outro e falou assim: vamos entrar na cidade, se eles matar a gente, matou. Se eles não matar, provavelmente a gente come alguma coisa e não morre de fome. E eles não sabiam, mas Eliseu tinha dado uma palavra que estava uma miséria desgraçada em Israel. E Eliseu falou: amanhã, estas horas, haverá suprimento em Israel. E o capitão falou assim: ainda que Deus abra janela nos céus, poderá isso acontecer? Poderia Deus fazer isso? Eliseu olhou para ele e falou: você vai ver o suprimento que Deus vai mandar, mas você não vai comer porque você duvidou. E os leprosos foram usados por Deus, fora da cidade, usados por Deus, para entrar e para ver o suprimento que Deus tinha mandado no outro dia, conforme Eliseu tinha falado. E eles deram a notícia para todos os israelitas: olha, os sírios fugiram, e agora eles deixaram tudo para trás, deixaram ouro, deixaram prata, deixaram alimento, vamos lá, acabou a miséria em Israel. E o capitão da guarda foi na frente, o que duvidou sempre vai na frente. Foi na frente e falou: oh, é verdade, Deus falou, é verdade. E na hora que ele parou na porta, falou: peraí, o povo veio, atropelou ele, ele morreu. Porque Eliseu falou: você verá, mas você não comerá porque você duvidou. E os leprosos? Os leprosos, como eles avisaram o rei de Israel que havia suprimento ali, os leprosos foram convidados a morar dentro da cidade. A vida deles mudou, simplesmente porque eles encontraram aquilo que ninguém tinha encontrado. E sabe por que a tua vida vai mudar? Você pode até ser um leproso hoje, mas você está encontrando aqui Jesus, aquilo que muita gente não encontrou. E o Senhor vai te dar o direito de morar dentro da cidade. Sabe o que representa morar dentro da cidade? Você não vai ficar mais de fora, você não vai ser mais humilhado, as pessoas não vão mais te tratar com desdém, você não vai se sentir mais menos do que ninguém, porque Deus não te chamou para ficar do lado de fora da cidade, Deus te chamou para morar dentro da cidade. Isso é tão revelador e tão sério, porque um dia há uma cidade que Apocalipse fala, que se chama cidade, a Nova Jerusalém. Essa cidade está sendo construída com alicerces espirituais no céu. Essa cidade não foi inaugurada, ela está sendo construída. E essa cidade, quem morará lá? Os santos, junto com o seu Deus. A Bíblia fala que a cidade não precisa de luz, porque Deus é a luz da cidade. E no meio dela tem uma praça e uma fonte do rio da água da vida. E também tem uma árvore, que é a árvore da vida, que dá 12 frutos durante o ano, durante os 12 meses do ano. Por isso que 2022 eu creio, eu vou viver frutos. Deus não te chamou para ser leproso. Leproso fica fora da cidade, mas quem é curado da lepra, para ficar de fora. E Apocalipse, para terminar, abra lá sua Bíblia, Apocalipse, a gente vai terminar. Apocalipse, capítulo de número, último capítulo, 22. Apocalipse, capítulo de número 22. Aleluia. Versículo de número 10. Todos acharam? Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Leia o 11 agora, vocês. Continue injusto fazendo injustiça, continue imundo sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Leia o 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Leia o 13. Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida. Leia essa parte de pé. E entrem na cidade pelas portas. Para entrar pela porta.
na cidade, na Nova Jerusalém.